Fala, meu irmão, graça e paz, tudo bem com você? Espero que esteja bem com você, com sua casa, com sua família, que Deus possa te abençoar poderosamente. Como você já deve ter percebido na thumbnail desse vídeo, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cristão de esquerda na igreja. É possível existir cristão de esquerda na igreja? Esse é um assunto meio complexo e nós precisamos falar sobre isso, porque esse assunto tem ganhado as manchetes do Brasil nos últimos 2 anos. Mas ele tem polarizado desde quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Porque quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele usou o termo Deus, Pátria e Família. E isso conseguiu, digamos assim, trazer uma identidade política para o Brasil que de certa forma estava perdida, que estava escassa, que quase ninguém ouvia falar desta pauta na política. Eu não sei se foi uma jogada de marketing, porque nós sabemos que Bolsonaro não é cristão de denominação evangélica. E quando a gente fala cristão, geralmente a gente tende a jogar para os evangélicos. A esposa dele é, mas ele não. Então, quando ele trouxe essa proposta para a política, se foi jogada de marketing, ele acertou no alvo. Porque isso trouxe identidade para os cristãos. Os cristãos sempre tiveram engajados na política, tipo assim, vai ali e vota, mas eles não eram tão assíduos, participativos da política. Quando essa proposta chega, o cristão fala, opa, tem alguém ali que está falando minha língua. O cristão com um pouco mais de entendimento, ele falou, tem alguém ali que está lutando pela nossa bandeira, pelos nossos princípios, pelos nossos ideais, por aquilo que de certa forma é estabelecido na palavra de Deus. É Deus e depois é a família, é a base da sociedade, é o fundamento da sociedade, é a família. Então, quando essa pauta chega para os cristãos, ele abocanha, ele pega, porque ali ele sentiu identidade. Se você fala para mim, vira para mim, mas Cirlei, o que Bolsonaro fez para os cristãos em 4 anos de governo? Sinceramente, eu vou te responder de coração. Eu não sei. Até porque ele está ali para executar. Essa é a função do presidente. Ele executa. Ele comanda. Ele determina sobre o país. Mas as leis estabelecidas, se existem limites que estão sendo invadidos diante da Constituição para os cristãos, esses limites eles têm que ser combatidos nas câmaras de vereadores, de deputados estaduais, da Câmara do Deputado Federal, na Câmara do Senado. Lá que são lugares de competências para debater as leis, para estabelecerem as leis. Se há algo que está fugindo fora da normalidade, da lei, da Constituição, tanto para o cristão quanto para o cidadão comum de bem, se tem algo infringindo qualquer lei, não é de competência do presidente, não é de competência do governador, não é competência do prefeito fazer tal reforma, com exceção de alguns âmbitos presidenciais. No contexto, cabe às câmaras legislativas, desses poderes que eu já citei anteriormente, a resolverem. Se alguém chega e fala assim, mas Bolsonaro não fez nada para os cristãos, se chega lei diante dele, se chegam projetos a qual ele tem o poder de executar e ele não executa, tudo bem, essa opção é válida. Mas por que eu estou te trazendo isso? Porque o que nós vemos, depois da eleição de Bolsonaro para cá,
algo que já existiu, sempre existiu em toda a história do cristianismo. Se o cristão não é perseguido, ele não é cristão. Já começa por aí. O próprio Cristo foi perseguido. E nós vemos essas perseguições até o dia de hoje. E nós veremos até a volta de Cristo. Mas se essas perseguições no nosso Brasil hoje têm intensificado, então não cabe, não é competência do presidente tomar tal decisão. Como eu disse, existem algumas exceções que ele pode fazer. Mas essa polarização é graças a esse movimento que Bolsonaro trouxe para os cristãos. E com isso, nós temos visto uma perseguição assídua aos cristãos no Brasil. Estão infringindo o direito de culto. Cristãos estão perseguidos nas ruas quando vão cultuar. As pessoas estão proibidas de falar de Cristo nas assembleias, nas casas legislativas, em muitos ambientes escolares, em muitos ambientes públicos, no esporte. As pessoas estão sendo perseguidas por causa do cristianismo. E isso se tem com um fervor desde que Bolsonaro entrou na presidência da República. Porque partidos opositores estão tentando de qualquer forma desvincular os cristãos da política. E hoje eles estão fazendo muito mais que isso. Eles estão infiltrando nas igrejas para tentar deturpar a palavra de Deus mediante aquilo que o sistema hoje está impondo sobre a sociedade. Aqui que mora o perigo. Aqui nós começamos a entrar no contexto desse vídeo. Existe cristão de esquerda na igreja? Existe. Como você fala que não existe? Existe cristão de esquerda na igreja, sim. Assim como existe pastores canalhas safados que pegam o dinheiro dos fiéis e vão fazer grandes fortunas extorquindo fiéis através de sua fé mediante em Cristo Jesus. Então existe cristão de esquerda. Mas esses cristãos estão vivendo com base na palavra de Deus? Agora nós temos que analisar outro fato. O que esses partidos de esquerdas apoiam e acreditam? Isso que eles apoiam e acreditam estão diretamente ligados aos princípios da palavra de Deus? Se não, então o cristão de esquerda dentro da igreja precisa rever os seus conceitos. Ou ele é um cristão que quer viver baseado na palavra de Deus, ou ele é um cristão que nem existe mais, isso aí, esse já foge do contexto, ou ele é uma pessoa que se acha cristão, que apoiam movimentos, ideologias que não condizem com a palavra de Deus. É simples. Então, tecnicamente falando, baseado na palavra de Deus, não existe cristão de esquerda. Existem pessoas que se dizem cristãos. Mas por que eu estou te trazendo isso? Porque as pautas principais que a esquerda sempre, ao longo de toda a história lutaram, foram para combater a fé, foram para combater a família, princípios estabelecidos pela palavra de Deus, foram para fazer com que as pessoas se desvinculassem da palavra de Deus e, através disso, eles começassem a viver conforme os preceitos impostos pela sociedade. Sendo assim, eles seriam mais fáceis de ser manipulados, porque ali, aquilo que os move já não existiriam mais, que é a palavra de Deus.
Assim eles viveriam com base naquilo que o sistema impunha sobre eles, e nós não teria mais uma sociedade baseada nem na palavra de Deus, nem nesses princípios e nem com base familiar, porque isso já não é mais fundamento. E com isso, a decadência, o homem caído, de fato, existiria por completo na sociedade. Porque todos nós somos pecadores. Mas nós temos como fugir de tudo isso, baseando-nos na palavra de Deus, baseando-nos nos princípios da palavra de Deus, tentando nos melhorar cada dia mais, vivendo esses princípios. A esquerda é a favor do aborto, a Bíblia é contra. Quem tem poder de tirar vida é Cristo, é Deus. Independente do conceito, independente do que aconteceu. Me estuprou. Por causa do estupro, eu vou gerar uma vida que eu não queria. Mas a vida não é sua. A vida pertence àquele embrião. A vida pertence a Deus. Foi outra questão. Eu engravidei, mas eu não queria agora. Não era o tempo. Eu vou tirar. Pecado mortal. Não é lícito perante a palavra de Deus. Ideologia de gênero. Pecado. Errado. Transgrede os princípios da palavra de Deus. Deus criou o homem. Criou mulher. Deus não criou meio termo. Ou você é homem, você é mulher. Fomos feitos para nos fundirmos um com o outro e formar família. Princípio estabelecido pela palavra de Deus. Se você quer ser cristão, se você quer servir a Cristo, se você quer servir a Deus, mas você foge desses princípios e apoia esse tipo de ideologias, você deixa de ser cristão e passa a ser uma pessoa que se acha cristão. Estão tentando a todo custo implementar ideologia de gênero na escola. Que menino pode ser menina, que menina pode ser menino. Não existe isso. Perante a palavra de Deus é um erro capital. Não existe menino trans. Não existe menina homossexual. Existe menino e menina. Estão tentando implementar isso a todo custo. E estão invadindo as igrejas. Dizendo que apoiam igrejas. Nós estamos vendo isso hoje, tá? Pastores que se dizem pastores, que pregam o evangelho para pessoas, apoiando partidos que vão contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não é Sirlei que está falando, não estou tirando nada de mim. Estamos falando de evangelho puro e simples. Ou você corrige a sua vida, ou você endireita suas veredas, ou você viva o verdadeiro evangelho e age como um verdadeiro cristão, ou você não tem moral para dizer que você é cristão, se você vive uma vida que não condiz com isso. Continuaremos errando, continuaremos pecando, isso é um fato. Mas nós não podemos fugir dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Existem pecados que a gente peca querendo
Existem pecados que já está na nossa natureza pecaminosa e vamos sim continuar pecando. Se eu sei que homossexualismo é pecado e eu adero para mim essa prática, estou pecando sabendo. É abominável. Só para contextualizar. Com base em tudo isso, poderia dizer mais, mas eu quero dizer uma coisa. Se você tem carisma por partido de esquerda, ok. Se você se identifica em um político ali de esquerda, ok, é um direito seu. Mas você apoiar esse tipo de gente que apoiam partidos ou que estão em partidos que sempre lutaram contra os princípios da palavra de Deus, contra os cristãos, e você permanece, você não é cristão. Como eu já falei, existem muitos safados dentro da igreja. Ministro do evangelho, levitas, presbíteros, pessoas que estão à frente de um cargo nas igrejas. Safados, existem sim. Mas estes vão ter com Deus. Você não pode basear sua vida também nisso. Que fulano peca, eu também vou pecar. Se fulano erra, eu também vou errar. Se na minha igreja o pastor errou, então o que eu faço aqui também está ok, porque ele também... Salvação individual. Naquele grande dia, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E você será lançado no fogo do inferno por isso. Por suas decisões, por você viver baseado no que os outros vivem, por você não agir conforme a palavra de Deus. Somos falhos, pecadores, mas nós temos que saber discernir. Antes de você chegar nas urnas, apertar lá os números que você irá votar e confirmar, reflita sobre isso. Você é cristão? Realmente você é cristão? Você tem certeza que você é cristão? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.